Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jales, durante a qual serão discutidos os resultados do quarto trimestre da safra 24 e 25. Este evento está sendo gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Ambas as gravações estarão disponíveis no website da empresa, no endereço ri.jales.com. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e ao final da apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções de como participar. Como o tempo deste evento é limitado, eventuais perguntas não respondidas serão endereçadas posteriormente pela área de RI da companhia. O release de resultados e a apresentação do quarto trimestre da safra 2024 e 2025 também podem ser acessados no site de Relações com Investidores da companhia e da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje, conduzindo a videoconferência, estão os senhores Otávio Lage de Siqueira Filho, diretor-presidente, e Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Otávio. Por favor, senhor Otávio, pode prosseguir. Obrigado, Amanda, Paulo. Cumprimentar aqui o nosso diretor financeiro de RI, o Rodrigo Pena, toda a nossa equipe aqui participando da área financeira, da área de RI. Agradecer a todos os bancos, a todos os investidores, a todos que estão participando dessa conferência. E é muito bom a gente ter essa parceria com todos, né? A gente agradece pela confiança, agradecemos a Deus por tudo que temos conquistado aí ao longo da vida da nossa empresa, né? Começamos lá nos idos de 1980, final de 80, e esse ano estaremos aí comemorando 45 anos aí de existência, né? Primeira safra em 83, e nesse período todo, né, passamos, né, por momentos difíceis, momentos onde enfrentamos aí turbulências, né? E então nós já estamos aí acostumados ao longo da nossa história, né, dessas ocorrências, né? A gente que está aqui desde o início, a gente participou e passou por essas dificuldades que quem está no negócio, quem está na empresa, tem que estar preparado para isso. O que a gente tem que fazer, que a gente sempre procurou fazer, tomar as decisões para ajustar o percurso, né? Como fizemos no ano passado, a fábrica de açúcar da Santa Vitória, que apesar de ter iniciado tarde, né, ajudou o resultado não ser tão ruim como foi, né? Mas o mix nosso poderia ter sido melhor, né, da produção de açúcar. Na UOL também, a unidade Otávio Lage, tivemos também um pouco menor do que a gente gostaria, porque fizemos investimentos para melhorar o nosso mix para açúcar, e o atraso na implantação ocorreu que diminuiu um pouco a nossa programação do mix para açúcar. Tivemos aí iniciativas interessantes, né, que nós temos feito na área, ampliação da área irrigada, investimento para mitigar o risco que acontece, né, e aconteceu ano passado, que atrapalhou também nosso resultado um pouco, que foi a seca intensa, né? E também uma questão da cana ter sentido, né, essa seca, e a nossa capacidade de produção de açúcar ficou um pouco afetado por essa murcha que tivemos aí na nossa cana-de-açúcar. Tivemos aí uma negociação muito interessante, já para abrir novos mercados, diversificar mais uma coisa que a companhia sempre procurou fazer, diversificar sua produção, que é a produção do biometano. Já tínhamos aí a produção do biogás em parceria com o Bioma, e estreitamos mais essa parceria para que ano que vem nós tenhamos aí também o biometano. Haja visto o interesse aqui das companhias que
fazem o transporte de passageiros lá em Goiânia e toda aquela região da Grande Goiânia, né? Há uma demanda de 500 ônibus que vão ser comprados de biometano, então nós estamos sendo assediados aí para que a produção aconteça e nós vamos, junto com o Bioma, fazer com que isso aconteça para o ano que vem. Nós já acertamos já o contrato, já acertamos a negociação. Ano que vem teremos um novo produto. Nossa fé no nosso setor é muito grande, porque a gente vê o potencial do álcool, do etanol, na transição energética, né? Então, a gente acredita muito que para os navios não poluírem, para que os aviões não usem combustível como querosene, né, que polui bastante, que nós teremos aí um grande mercado nos próximos anos. E isso vai acontecer, nós estamos vendo aí os movimentos. O Brasil vai ser um grande player, um grande produtor de todos esses combustíveis nessa transição energética para atender a aviação e também a marinha mercante. Então, a gente está muito animado, muito entusiasmado e esperamos que essas turbulências que passamos agora, elas vão embora e que a gente possa voltar a sorrir, voltar a ver os números melhores. Então, o Rodrigo vai apresentar todos esses números. Nós queríamos só fazer essa abertura e agradecer mais uma vez a confiança, a parceria de todos que estão participando aí desse momento. Uma boa tarde a todos, uma boa conferência. Rodrigo, com você. Obrigado, Otavinho. Obrigado aí pela apresentação. Boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui de novo, né? Fazendo mais um call de resultados, esse do encerramento da safra 24/25, 4T25, e a gente gostaria de, começando aqui, né, reforçar o convite aí para o Jales Day, que vai acontecer na semana que vem, né? Nós vamos fazer lá em Santa Vitória, né, que é um ativo que nós adquirimos há 2 anos e meio já, né, e que todo mundo tem uma curiosidade de conhecer, então é uma chance boa, né, de conhecer a unidade e o trabalho que nós estamos fazendo por lá. Bom, nós vamos passar aqui a apresentação, vamos fazer uma visão de mercado rápida, os destaques aí operacionais, comerciais e financeiros da safra, custo de produção, projeto de biometano e o guidance que nós soltamos, né, por fato relevante ontem à noite, falar um pouquinho desse guidance. Visão de mercado, né, a gente falando primeiro aqui de açúcar, a gente vê aí que na 25/26, esses dados são da Datagro, né, e a gente percebe que já na 25/26 nós vamos ter um superávit de açúcar, né? A gente vinha de déficits, né? Mas com um estoque, a relação de estoque-consumo ainda em níveis baixos em relação aos últimos 10, 12 anos, né? Então a gente ainda está num patamar de estoque baixo, mas com um cenário de uma oferta maior de açúcar. E a gente tem até visto, né, a tela voltando, né, agora a importância, né, da nossa política de hedge, né, para esses momentos, né, com açúcar voltando. E por quê, né, que nós vamos ter um superávit, né? Para o ano que vem, se estima, né, nessa próxima safra, que a Índia vai sair dos 26 milhões de toneladas que teve nessa safra passada para 31,6. É uma recuperação para os níveis normais de Índia, né? O ano passado eles tiveram uma quebra de produção, então eles vão voltar aí para esse patamar de quase 32, né? Então nós estamos falando de quase 6 milhões de toneladas adicionadas por Índia, 1 milhão por Tailândia, que também cresce, e, e uma redução de União Europeia, né? Então nós temos Tailândia sendo anulada pela União Europeia e estamos falando aí de um pouco mais de 5 milhões aí de Índia e o Brasil que deve adicionar por volta de 2 milhões de toneladas. Tem o crescimento que continua na ordem de 1% ao ano do consumo, né? O consumo mundial tem crescido aí quase 2 milhões de toneladas por ano. Já foi 2 no passado, né? Hoje está na casa de 1.
e esse aumento de consumo vem dos países Ásia e África, né, menos dos países desenvolvidos, já não tem esse crescimento no consumo per capita de açúcar. Aqui, importante também a gente comentar que esses preços, né, que a gente começa a ver nas telas de açúcar, de 16 cents, que nós estamos vendo agora, é um preço que está próximo do custo brasileiro, né, de exportar o açúcar, quando a gente considera todas as despesas, né, administrativas, para colocar o açúcar no porto, né? Então, hoje, o Brasil, que é o mais competitivo, já está num preço ali de break-even. Então, a gente vai começar a perceber, com esse patamar de preço, vamos falar, os países como Índia, Tailândia, começando a não conseguir gerar resultado para o mercado externo, né? A Índia consome todo o açúcar no mercado interno, mas para exportar, eles começam a ter um preço abaixo do custo de produção. Então, a gente vai desincentivar uma produção maior desses países nas safras seguintes. Aqui, passar rápido aqui, né? O mercado tem falado de várias previsões de moagem, né? Ela tem sido assim com um range bem largo, né? Porque nós estamos vendo um Centro-Sul que começou uma safra com produtividade muito baixa, né? Nos dados que já foram divulgados aí das primeiras dos meses de abril, né? E maio também teve uma produção baixa, então tem estimativas aí que vão desde 615 a 580 milhões de toneladas, né? Então, nesse cenário, né, a gente vê que o açúcar, pegando um cenário base aqui na casa de 603, nós estaríamos na faixa de 41 milhões de toneladas de açúcar, podendo chegar com um mix maior, 41,5, e se moer um pouquinho mais, uns 42. Né? Então, a gente, na nossa visão, a produção de açúcar vai vir próximo na ordem de 42 milhões de toneladas no Centro-Sul, muito em função do mix que a gente acha que vai chegar próximo ou atingir os 52% de mix, que o Sul aumentou muito a capacidade de cristalização nos últimos anos aí, com o preço do açúcar melhor, pagando um prêmio importante em relação ao etanol. Então, o cenário do açúcar, né, produções maiores, né, só para terminar o açúcar, produções maiores nos principais países produtores, um superávit de açúcar, o que o mercado antecipou e a gente tem visto os preços de tela atual. Nesse preço, provavelmente vai ser desincentivado a produção nos principais países produtores para frente, né, e nós temos que lembrar que o consumo cresce nessa taxa de 1% ao ano, né, que dá quase 2 milhões de toneladas de demanda adicional que o mercado consumidor pede, né? Indo para o etanol, aqui nós fizemos um gráfico para ilustrar qual vai ser o balanço de oferta de etanol esse ano, total, aqui etanol total, anidro, hidratado, 100% do etanol, em relação ao ano passado. E a gente vai mostrar aqui que vai ter uma redução da oferta de etanol para o mercado consumidor brasileiro durante esse ano. Então, a gente saiu o ano passado, nós tivemos uma produção de quase 35 bilhões de litros, né? E o que vai mudar para esse próximo ano? Nós temos um acréscimo de praticamente 1,7 bilhões de litros de etanol de milho. O mix mais açucareiro vai reduzir essa oferta de etanol em 2.600 e a gente tem um crescimento, né? A gente considerou aqui um crescimento da demanda do ciclo Otto de 1,5%, que é o que está apontando aí o crescimento do PIB, né, no Brasil esse ano. Então, em termos equivalentes ao ano anterior, nós vamos sair de uma oferta de quase 35 para 33 bilhões e meio de litros. Isso sem considerar o E30, sem considerar a adição de anidro, 30% na gasolina, que hoje é 27%.
Então, um cenário como esse, em qual a oferta de etanol durante a safra vai ser menor, a gente obriga que a paridade fique um pouco mais alta na bomba, né, para reduzir esse consumo de etanol total. Se entrar o E30, a partir de julho, ele também demandaria mais 874 milhões de litros de etanol na safra e o gap aumentaria de quase 35 para 32,5, 2 bilhões e meio de litros quase a menos no mercado, que isso se ajusta através de preço, né? Então a paridade na bomba tendendo a ficar um pouco maior. Sobre o E30, né? A gente teve uma notícia boa essa semana, né? Que o CNPE, que é onde define, né? Onde delibera essa questão do aumento de, da mistura da gasolina, do etanol anido na gasolina, ele marcou uma reunião para dia 25 de junho e provavelmente nessa reunião tem grandes chances de ser deliberado o aumento da mistura no o E30, né? E sendo liberado, a gente acredita. Esse cenário aqui, que aumentaria essa demanda de 874 milhões de litros, é considerando a partir de julho. Mas é bem provável que, se tiver uma notícia positiva nessa reunião do CNPE, a gente deve ter esse aumento de mistura a partir de agosto. Aí teria uns por volta de 100 milhões de litros a menos aqui de aumento de demanda. Então, resumo, né, do mercado de etanol é que a gente vai ter um mercado menos ofertado esse ano que o ano passado. Dito isso, aqui a gente pegou aqui da SA, aqui essas vendas aqui de etanol, nós estamos falando só de etanol hidratado carburante, né? Aqui não está o etanol total, não tem anidro e não tem outros etanol para outros fins, então é só carburante. E olhando essa oferta, né, a gente percebe na curva da SA uma paridade média durante o ano de 67% praticamente. Isso aqui nós estamos falando de Centro-Sul, não é a forma que a Jalles faz sua estratégia de vendas, né? A gente deixa um volume maior, né, para entre safra, né, do que a média de mercado, e aqui também está considerando o mercado de São Paulo, aqui em cima, quando a gente fala desses preços de etanol reais por litro aqui, que nessa curva da SA, que a gente acha que está super, vamos falar assim, aderente com a realidade, a gente teria um preço médio bruto do etanol na usina em São Paulo, no mercado de São Paulo, de 3,22 média ano. Isso aqui já inclui as recentes mudanças aí no preço da gasolina, né, que teve uma redução recentemente aí no preço da gasolina. Então, esse é o cenário que a gente tem aí para o etanol hidratado para o mercado de São Paulo na média do ano e uma paridade de 67%. Se entrar o E30, essa paridade aqui a gente acredita que vai para uns 68%. Então acaba melhorando aí 1,5% no preço potencial do etanol, se a gente tiver a entrada do E30. Bom, entrando aqui agora nos dados da Jalles, né? Vários dados aqui já antigos, né? Que a gente terminou a safra no terceiro tri. Então, mas só para passar rapidamente, né? Nós terminamos aí o ano com uma moagem 7% maior do que o mesmo período do ano passado. O, o Centro-Sul, né? Teve uma redução de mais de 5% da moagem, né? Então, a gente foi na contramão, né, que a gente conseguiu aumentar, enquanto o Centro-Sul teve uma redução nesse ano. Claro, porque nós estamos também num processo de crescimento, né? O TCH foi bem em linha com o ano passado. A área colhida foi 6% maior, né? Então, de uma área colhida 6% maior que o ano anterior. Isso aqui é o nosso processo de expansão. E a gente fez um TCH médio de 84,5, sendo 97,5 na unidade Jalles, né? Foi uma produtividade recorde aqui na unidade Jalles, né? Essa produtividade de 98 foi uma melhor, a não ser quando a usina estava começando, só tinha cana-planta lá no começo, né? Mas num canavial consolidado, né? E com idade média
nessa casa aí de 3,2 anos, foi a melhor produtividade que a gente já teve aqui na história da Jalles. O UOL 90 toneladas por hectare e a Santa Vitória 65. Aqui a gente esperava um pouco mais na Otávio Lage, no início da safra, né? E na Santa Vitória. Mas Santa Vitória, de fato, a gente já falou isso antes, ela sofreu com essa seca que teve na região centro-sul do modo geral, ela sofreu muito mais que as unidades daqui, né? Então ela teve uma redução da produtividade do ano passado em relação ao que a gente esperava. Aqui, o total de ATR por hectare caiu 2%, porque o ATR foi 4% abaixo nesse ano que passou. E o mix de produção, né, que inicialmente a gente esperava, né, a gente até soltou um guidance, a gente queria os 51%, fizemos 44% de mix da companhia inteira. E aqui, muito em função do atraso, né, do início da produção da fábrica de açúcar em Santa Vitória, e no final da safra nós tivemos problemas de qualidade de matéria-prima, tanto em Santa Vitória como aqui na Jales de Otávio Lage, que também atrapalharam esse mix de chegar nos 51% que a gente estimava esse ano. A gente vai falar do guidance à frente, mas nós estamos esse ano agora as indústrias, né, e os aumentos das fábricas de açúcar de Otávio Lage e a consolidação da fábrica de Santa Vitória, nós estamos estimando aí 54%, conforme divulgado ontem. Idade média do canavial, 3,2 anos. Açúcar subiu 3,7% o preço médio de um ano para o outro. E o etanol foi o principal item de melhora, né? Saiu de 2,56 para 3,08, né? 20% de aumento. Esses 3,08 que a gente acabou comentando agora há pouco, que pela curva da SCA seria na ordem de 3,22, com diferencial aí na casa de 5 centavos, que aqui em Goiás o preço é um pouquinho abaixo, né? Então, se fosse falar de um preço para essa safra com base na SCA, né, não é estimativa nossa, né, da SA, que tem um time bem competente aí sobre o mercado de etanol, daria aí na casa de 3,17 o preço para esse ano aqui, Goiás, né? Bom, ATR comercializado, né? A gente tinha passado com estoque maior ano passado, então não tinha comercializado toda a produção, né? Esse ano nós comercializamos 100% da produção feita no ano e passamos com estoque menor de etanol, né? Que era a estratégia, né? De tentar ficar com estoque bem reduzido aí na virada de safra. O ano passado a gente acabou passando com mais estoque que a gente gostaria, né? Então, esse ano conseguimos acertar nessa estratégia de venda de etanol. Foi interessante também que a gente deixou bastante etanol para vender na entre safra e conseguimos preços melhores, né? Açúcar aumentou um pouquinho o estoque de passagem, 44 mil toneladas. Aqui o principal é o orgânico, que é o produto de maior valor agregado, que a gente teve um atraso nos embarques que vai ser recompensado nessa safra agora. Então, ele, esse estoque agora de abril a junho, boa parte dele já vai estar saindo da companhia. EBIT ajustado, nós fechamos com 18% de margem, né? Então um salto da safra passada de 9,5 para 18, um EBITDA ajustado de 63,3 e um lucro líquido de 56 milhões negativo, mas isso nós vamos explicar para frente, né? Foi até seria um resultado positivo, mas nós tivemos efeitos pesados de marcação a mercado dos swaps de dívida, né? As nossas emissões do mercado de capitais são todas de já vou até passando aqui para o slide, que a gente já explica isso melhor. O slide seguinte, nossas dívidas de mercado de capitais são todas captadas a IPCA, para tentar sempre uma série mais longa, né, deixar a dívida alongada, e a gente swapa para CDI. E acabou que isso teve uma marcação mercado não caixa, que essa marcação aqui, ó, de 130 milhões foi não caixa por causa da abertura da curva de juros, né? Então as NTNBs abriram bastante durante o nosso ano societário e teve esse impacto de 130 milhões. Também tivemos um impacto de marcação a mercado não caixa de 3 milhões no açúcar e 75 no câmbio, que esse câmbio é do açúcar vendido.
que transformado em reais, né? Então, tudo isso aqui seria relativo a commodity, 70 milhões, só que esse a gente sempre fala, né? A gente tem vamos falar, uma compensação natural no balanço, porque o nosso ativo biológico, ele sempre, quando o açúcar sobe, ele valoriza o ativo biológico e a gente passa a ter um MTM negativo. Quando o açúcar cai, acaba um amortecendo o outro. Mas esse da dívida, de fato, acho que cortou um pouco. Esse da dívida aqui foi um impacto importante. Isso nós teríamos um lucro ali quase de 70, 80 milhões. O lucro caixa evoluiu de 225 negativo na safra passada para 22 milhões. Então, uma diferença importante, mas muito aquém, né, como a gente falou no início, daquilo que a gente esperava inicialmente para o ano, né? Na hora que a gente comentar do guidance, eu toco um pouco mais nesse assunto. Passando para o gráfico seguinte, dívida líquida fechou em 1.734 com uma dívida EBITDA, uma alavancagem de 1,2 vezes, né? Caindo a alavancagem aí em relação ao ano anterior. A dívida está super bem equacionada, né? Bem longa. A gente com prazo médio de 4,7 anos e um caixa de 1.242. Agora, como evento subsequente, agora em maio, nós fizemos uma emissão, a B mais 0,3, no mercado de 400 milhões, então a gente já está com toda a amortização da 25, 26 resolvida e mantendo esse mesmo caixa aqui se a gente não fizer mais nada. Então, um caixa que o nosso caixa, vamos falar assim, ele é suficiente para amortização dos próximos 4, 5 anos aí, da dívida da companhia. E agora também nós estamos finalizando, né, o nosso processo aí de investimento nas áreas industriais da Jalles e UOL e Santa Vitória com a fábrica de açúcar, né? Terminou. Agora é só campo, o que ainda tem para fazer e pouca coisa. RED, RED nós fechamos aí o março 25, né, com 86% da safra 25-26 de açúcar convencional fixada, 2.432. Essa tela aqui, gente, hoje está na casa de 2.100 no mercado. Então, a gente está acima do mercado atual, que deu essa queda aí por conta de tudo que a gente falou ali na visão geral do mercado de açúcar. Na 26-27, nós já temos 69% fixada, 2.475, e a 27, 28 até março, né? Isso aqui é a posição de março 25. Nós tínhamos 2,4% fixada, 2.664. Claro que de lá para cá a gente vem seguindo nossa política de fixação, né? Hoje a fixação já andou um pouco mais aqui na 27, 28, que a gente vai enxergar aí no próximo tri. Fixação de açúcar, né? Então, a gente tem uma produção, uma capacidade de produção, hoje de 540 mil toneladas de açúcar convencional. Além disso, nós temos mais 100 mil toneladas de orgânico, né? Mas no açúcar convencional, que é o que a gente faz a proteção RED, a gente tem 714 mil toneladas fixadas ao todo, nessas próximas 3 safras que eu comentei aqui. Isso dá um total de 1,3 safras adiante que a empresa está fixada se considerasse a totalidade, né, da nossa produção. Falando aqui na página seguinte sobre custos, né, a gente teve um aumento, né, do CPV, né, porque a gente aumentou a comercialização, né, tivemos uma comercialização maior, mas quando a gente olha aqui em reais por tonelada de ATR, quando a gente não tira o efeito do impairment, né, que o ano passado nós tivemos um efeito contábil lá da reversão do impairment que tinha em Santa Vitória, que é um efeito puramente contábil, né? Então, em reais por tonelada de ATR, a gente, quando ajusta esse efeito do impairment, a gente teve um aumento de 0,9%. Então, vamos falar que foi
um ano aí com os custos é, quase que o mesmo que o ano anterior. Em centes por libra-peso, né, um aumento aí de 3% no custo. E a gente fez o CPV caixa, né, incluindo todas as despesas caixa, né, que agora, no fechamento do ano, esse índice faz sentido, né, porque no fechamento do ano você vê o ano todo. Então você já tem tudo que você fez de reposição dos CAPEX de manutenção que entram nessa conta. Então o CPV caixa nosso está bem explicado no release, subiu 4,5%. Aqui é, já é sabido por vários, né, mas a gente agora termina, né, o nosso investimento industrial na Jales e UOL, que é aquele 1 milhão de toneladas que nós nos propusemos a ampliar as fábricas, né? E também o campo ainda falta vamos falar, uns 3.000 hectares, né, de expansão para frente na unidade Jales e Otávio Lage, mas a gente termina aqui os investimentos aí do IPO no que tange aí a parte industrial, irrigação. Agora é só mais esses 3.000 hectares aí de campo, que a R$ 20.000 daria na ordem de 60 milhões, que é o que falta para concluir de fato aí o nosso crescimento aí que a gente colocou lá na época do IPO. Fábrica de açúcar também teve um restante que foi realizado nessa safra, né? Mas terminamos aí 4% de desvio do orçamento, mas acabamos fazendo uma fábrica maior que era para ser de 15.000 sacas, acabamos fazendo de 33. O orçado tinha sido para 15.000. E boa notícia é que ela tem atingido aí as 20.000 sacas, né, de capacidade nominal. Claro que não dá essa média durante o ano, né, isso aqui é a capacidade nominal, mas ela atingiu recentemente aí as 20.000 sacas. Sobre o biometano, nós falar rapidamente, né? Nós fechamos, né, essa parceria com a Bioma, o Otavinho comentou, e a gente já tem o biogás. Então, o biogás nós já temos, agora nós vamos fazer um processo de biometano, que é tirar o enxofre, né, a desulfurização, purificação, que é a retirada do CO2, que também tem CO2 misturado ali no biogás, quase 40% do biogás é CO2, 2% é enxofre. Então, a gente faz a retirada tanto do enxofre na desulfurização como CO2 na purificação, faz a compressão desse biometano e carregamento. Então, esse investimento a gente deve fazer 10 milhões de normais metro cúbico por ano, e financiamento vai ser via linha incentivada, numa parceria 49% Jales e 51% ao Bioma. Comprometimento de caixa, né? A gente soltou no fato relevante quando a gente assinou o contrato, vai ser pequeno porque vai ser via linha incentivada, e a nossa parte, o investimento total é na ordem de 80 milhões de reais, e por volta de 10 milhões de reais vai ser o que a Jales vai ter que colocar de desembolso caixa, porque a gente só vai fazer com linha incentivada. Um retorno aí interessante, desde que alavancado, né, superior a 20% de retorno aí nesse investimento. Bom, agora entrando aqui na parte de guidance, eu queria falar primeiro como for a chuva, né, como foram as chuvas, né, nas nossas 3 unidades esse ano. Então, vocês podem ver, a barrinha verde clara são as chuvas de setembro 24 a abril 25, né? A verde clara. E a verde escura do ano anterior. Então, em termos de total de pluviosidade, né? Tanto na Jales, como Otávio Lage, como Santa Vitória, foi bem similar ao ano anterior. E ela veio bem distribuída aqui, né, em Jales e Otávio Lage, que normalmente a chuva aqui começa de fato em outubro, e veio muito bem em outubro, novembro, dezembro na média, janeiro na média. Então, o cenário era de uma safra muito boa. Fevereiro e março, a chuva veio abaixo, né, em todas as unidades nossas, né? Vocês podem ver aqui, ó, tanto na unidade Jales, na unidade Otávio Lage, como na unidade Santa Vitória, né? A gente teve uma chuva abaixo da média histórica em fevereiro e março.
Abril voltou para a média histórica em Goiás e em Santa Vitória foi até acima da média histórica. Então, esse guidance que nós soltamos, nós vamos falar a seguir, ele é 4% abaixo da nossa expectativa original. Como a gente está soltando o guidance agora em junho, do início da safra para cá, a gente reviu nossa moagem para baixo, que era algo que a gente não esperava. Então, esse volume que soltou de 7.943.000 toneladas, ele anteriormente era 4, quando a gente começou a safra, era na casa de 8,3, só que não era aqui internamente a gente não tinha divulgado esse guidance para o mercado ainda. Mas a safra começou e a moagem e a produtividade estavam um pouco abaixo do que a gente imaginou. E uma coisa que aconteceu, né, que os agrônomos, né, começaram a olhar por que podia estar dando essa diferença, né? E foi muito em função da, da luminosidade, que foi um pouco pior, e por causa da temperatura média mais alta. A temperatura média mais alta também atrapalhou um pouco. E esse março, né? Esse março, principalmente, choveu só metade, atrapalha um pouco. Mas todo ano tem meses que vai dar um pouquinho a menos que a média e tudo. Mas a gente acha que o principal ponto foi aí a temperatura alta e luminosidade mais baixa. Então a gente soltou esse guidance já com uma revisão de 4% em relação à nossa estimativa inicial. Então nós vamos crescer nesse ano agora. Nós estamos crescendo 5% de área de corte, né? Nós estamos fazendo um aumento, né, de 4.100 hectares de área a maior, né, que a gente plantou ano passado, a nossa expansão foi de 4.100 hectares, e vamos produzir 1% a mais de produção. Isso em função exatamente dessa produtividade um pouco abaixo do que a gente esperava inicialmente. A TR médio de 139,9, a expectativa, e o mix, né, indo aí para os 54, que é quase o mix da nossa capacidade instalada de mix, que hoje está na casa de 55, e a gente está estimando aí fazer 54% de açúcar. Caso o açúcar esteja nas 3 unidades, melhor, né, valendo mais a pena que o etanol. Bom, indo para os CAPEX de expansão e manutenção, então a gente não tem mais investimento aqui, exceto biológico, né? Mas nós não temos mais investimento. Até tinha comentado nós estamos estimando para esse ano, daqueles 60 milhões aproximadamente, é que esse ano nós estamos expandindo Jales e UOL, só 1.500 hectares, por isso está dando 32 milhões, que a gente não tem essa área hoje para fazer os 3 que a gente ainda precisa. Mas encerrou a parte industrial, nós vamos ter vamos falar na Santa Vitória, ainda tem biológico também, maquinária agrícola para expansão, então tem esses 65 milhões de expansão, melhorias operacionais e outros aqui tem 25 milhões, que é um asfaltamento de 7 quilômetros ali que nós vamos fazer lá em Santa Vitória para melhorar a condição de acesso para a usina, né, escoamento de produtos, mas que depois a gente é reembolsado pelo Estado com o nosso aumento de ICMS. Então é algo que a gente gasta, mas volta. Irrigação, vamos gastar 38 milhões, mais da metade disso em Santa Vitória, vamos aumentar lá nossa irrigação de salvamento em 4.000 hectares lá na unidade. Acabamos de terminar uma área de pivô lá de praticamente 800 hectares, né, que já está funcionando esse ano, e o nosso Jales Day nós vamos passar nesse local lá para todo ele. O investimento recorrente, né, tanto renovação de plantio e manutenção de entre safra, 489, dando um total de 746, um pouco abaixo, em linha, né, com o que foi o ano passado, e tratos culturais na casa de 475. Por que tratos culturais está subindo? Porque a área é maior, nós estamos aumentando, como a gente tem uma área de corte esse ano, 4.000 hectares maior, que dá 5% de aumento de área, então não é que está aumentando 7,9% o custo unitário. O custo unitário está aumentando a casa de 2%. Isso aqui em total de dinheiro, porque o volume de trato cultural vai ser maior nesse ano.
Bom, o ano passado a gente teve acabou que o nosso CAPEX veio uns 50 milhões abaixo do inicialmente estimado, né? Prestando conta aí do que aconteceu. A gente gastou menos, né, na parte de expansão na Jales e Otávio Lage. Santa Vitória foi um pouco mais. Fábrica de açúcar de Santa Vitória também um pouco mais que a gente tinha divulgado. Melhorias e operações e outros, bem abaixo, né? Fechamos em 105 milhões. Irrigação, fizemos 9 milhões e um recorrente de 458,3. Então, dando um total de 7% a menos. Bom, gente, eu acabei me estendendo um pouco, né? Porque a gente quis falar sobre guidance nesse call que a gente sempre solta, né? O guidance e falar um pouco dessa safra que passou. Então, foi uma safra que a gente, como falou, teve um volume um pouco menor que a gente esperava um resultado inicialmente para esse ano melhor, né? Mas a gente começa a consolidar todos esses investimentos feitos e agora acabar de encher as plantas, otimizar processo, eficiência, produtividade. Então a equipe está bem focada nesse momento, né? Do crescimento feito, organizar, otimizar e melhorar a performance aí de todos os nossos ativos. Bom, agora vou liberar para perguntas e respostas. Obrigado aí pela atenção de todos. Perfeito. Muito obrigada, senhor Rodrigo. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta, e seu microfone será aberto posteriormente, quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente nesse mesmo campo de Q&A. Caso esteja conectado por telefone, também é possível fazer perguntas. Nesse caso, digite *9 no seu telefone. Após ter seu nome anunciado, você ouvirá um comando para digitar *6, que permitirá abrir seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Pedro Fontana, do Bradesco BBI. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Otávio. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu Boa queria explorar com tarde. vocês um pouquinho do tema do custo de produção, né? Considerando que o guidance atual prevê até uma certa queda de produtividade, como vocês enxergam a evolução de custo unitário para a safra 25-26? Obrigado. Ô Pedro, obrigado pela participação, boa pergunta. A gente está vendo o seguinte, mão de obra, né? Acredito que vai acompanhar aí a inflação. Nós estamos vivendo um apagão de mão de obra aí no país, né? A gente acho que não é, vamos falar, privilégio só nosso, né? A gente tem visto muitos empresários aí reclamar e tudo, que às vezes está com dificuldade até de completar quadro. Então, a gente não acredita em uma eficiência maior na parte de mão de obra, porém, na parte de insumos, combustíveis e insumos em geral, tanto industriais, na agrícola, fertilizantes, defensivos, e que está até nesse guidance que a gente passou, né, que a gente orçou, a gente tem conseguido, agora já tem boa parte dos contratos feitos, né, de fornecimento durante esse ano, preços abaixo do que a gente inicialmente projetou. Nós conseguimos fechar abaixo, mesmo sem considerar essa queda recente aí do câmbio, né? Então, a gente acredita, os prestadores de serviços, né, que a gente tem alguns aí na parte de transporte de cana, nas unidades de Goiás, lá em Santa Vitória a gente faz próprio, e transbordo, vamos falar, os custos mais pesados que nós temos aí de prestadores de serviços durante a safra, também a gente, exatamente por causa da queda de óleo diesel e lubrificante, a gente conseguiu também ter eficiência, não vamos ter aumento de custo nessa parte.
Então, assim, o cenário, a tendência, o viés, né, é a gente ter um custo menor que o inicialmente projetado para esse ano. E nós estamos também fazendo uma série de iniciativas, né, para tentar melhorar nossa eficiência e automação das atividades no campo, como exemplo, irrigação, que nós esse ano já vamos trabalhar com muita coisa de irrigação mais automatizada para poder, vamos falar, eficiência maior dos equipamentos, que acaba baixando o custo, né, da irrigação feita, uma disponibilidade maior e também qualidade maior. Então, isso é algo que nós estamos fazendo. Algumas iniciativas aí em mudança de, de, de manejo, né, do CTT, da colheita, transbordo, né, para ganhar eficiência. Então, nós estamos trabalhando aí com alguns, vamos falar, em alguns pontos para melhorar a eficiência também. Então, ô Pedro, quando a gente fala do custo geral, como uns vão andar de lado e até reduzir mão de obra subindo, a gente deve ter um retrato muito semelhante aí do que esse ano passado, né? Que foi na casa aí de 2, 3%. Quem sabe até podemos ter uma surpresa positiva aí na questão do aumento de custo, o câmbio tá baixando mais, acaba impactando aí no nosso custo também, de alguns insumos. Ficou super claro, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeld, do UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado por pegar a pergunta. Tenho duas aqui. A primeira é tentar entender um pouco esse preço de açúcar versus o que a gente está vendo de etanol, até porque a gente viu movimentos bastante distintos entre o preço do petróleo e o açúcar essa última semana. Então, minha pergunta é, dentro do que vocês estão enxergando de Centro-Sul e próximo de onde vocês operam, que talvez seja um pouco mais longe do porto, se vocês já veem um risco de uma mudança de mix de volta para o etanol, dado o nível de gap de precificação que a gente está vendo, e se vocês em si têm alguma capacidade de melhorar ou de mudar para algum mix de etanol dentro do que já está planejado do guidance indicado. Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é, ainda no guidance, com um pouco menos um pouco abaixo ou quase 8 milhões de toneladas, me parece que o salto de produtividade que a gente precisa ver para 26 ou 27, ele é bastante alto, na ordem de 11 a 12%, que não é impossível. A gente já viu o Centro-Sul colocando saltos de produtividade nessa magnitude, mas que com certeza é um pouco desafiador. Então, minha dúvida é como é que vocês enxergam a produtividade desse ano versus o que a gente deveria enxergar para chegar nos 9 milhões de toneladas em 26, 27. São essas duas. Obrigado. Estava no mudo aqui. Matheus, obrigado pela participar do call aí e acompanhamento da Jales. Sobre o preço do açúcar versus etanol, se já tem alguns lugares pensando em mudar de mix, né? Na região São Paulo, não, ainda continua com um prêmio importante, né? Mas quando você vai para regiões como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que Minas também, mesma coisa, né? Continua o açúcar, mas essas regiões MS, Goiás e Mato Grosso, o etanol anidro, vou falar o nosso caso aqui. Hoje, o etanol anidro já está remunerando, e aqui em Goiás nós também temos um incentivo, né? O etanol anidro hoje, no preço spot do açúcar, né? Ele já está remunerando melhor. Então tem essa chance sim, né? E no nosso caso, a gente pode reverter todo esse mix no caso Jales e Otávio Lage. Por quê?
O hedge nós fazemos nas unidades de Goiás, a gente faz o hedge financeiro em Nova York, mas nós vendemos açúcar no mercado interno. Como tem uma correlação muito grande, a gente faz o hedge em Nova York mesmo tendo mercado de venda aqui. Se por acaso o etanol passar a remunerar melhor que o açúcar, eu posso ganhar essa diferença. Eu vou ganhar a diferença do hedge, né, que vamos falar, o preço caiu, vou ganhar o ajuste do hedge, ainda posso ganhar mais esse valor caso o etanol estiver remunerando melhor que o açúcar. Então, no nosso caso, a gente tem sim, nas unidades de Goiás, como mexer nesse mix, por conta que a gente tem 88% do hedge feito dessa safra de açúcar, mas ele é financeiro. Em Minas, não, porque a gente tem contratos, né? E é o que acontece nas regiões, em quase todos que produzem açúcar em São Paulo, em Minas, aí ele teria que fazer um washout, né? Teria um custo, né? E às vezes a parte logística, né? Já tinha um compromisso, né? Em ferrovia e tudo é mais difícil. Mas também é possível, mas a diferença tem que estar maior para ser vantajoso e ser uma coisa negociada aí com o parceiro, né? Que ele vendeu açúcar, se conseguiria renegociar isso através de um washout. Então, isso pode sim acontecer, mas só nessas regiões. Eu não acredito nisso em Minas e São Paulo, de ter uma mudança desse mix. Que mais? Sobre quando você olha para 26, 27. Matheus, como eu comentei, esse guidance que nós colocamos essa safra, ele está aí 4% abaixo do que a gente estimou realmente. Então, vamos falar, nossa produtividade normalizada daria uma margem nesse ano na casa de 8,3 milhões, né? Se eu não tivesse esses 4% de ajuste que foi feito. Então, como nós estamos crescendo em área de expansão, 3.000 hectares, nós estamos plantando esse ano de expansão, nessa safra 24, 25, 26, nós vamos plantar 3.000 hectares de expansão. Isso daria mais 300 a 100 toneladas por hectare, nós estamos falando de 300 mil toneladas, né? Então, o cenário, a produtividade sendo a mesma que o ano passado, né? Estou falando assim, estou fazendo aqui, não é guidance, né? Deixar claro, a gente só está falando assim, se a produtividade nossa for no mesmo padrão do que estava no ano passado, mais os ajustes, né, de um mix maior de cana-planta, né, que a gente teve, é, sem tentar detalhar demais, a gente teria no outro ano 8,3 estimando para esse ano inicialmente, mais 300, 8,6. Mas tem que lembrar que nós estamos fazendo um trabalho, né, de aumento de produtividade na Santa Vitória, na Otávio Lage e na própria Jales, variedades melhores. Então, nós temos feito um trabalho e essa referência dos últimos 2 anos não é nossas melhores referências de produtividade, né? Então, a gente já teve Otávio Lage com 100 toneladas há alguns anos, Jales, o ano passado, 97, por exemplo. Então, se a gente elevar um pouco essa produtividade em 3, 4%, além do que a gente teve aí nesses últimos anos, chegaria aí próximo dos 9, né? Mas em termos de área de expansão, nós temos 3.000 hectares, nós estamos fazendo esse ano. Aí vai depender muito da produtividade para saber se vai ficar ali na casa de 8,6, 9, 8,5, 9, que a gente está muito cedo para falar sobre isso, né? Que a gente ainda tem a formação dessa safra da 26, 27, desse canavial, vai acontecer aí na próxima estação de chuvas, né? E, bom, é isso. Não sei se fui claro, se tiver uma dúvida, por favor, pode Foi, perguntar, foi Matheus. super claro, Rodrigo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Gutilha, do BTG Pactual. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Obrigado, pessoal, por pegar a pergunta.
Eram duas perguntas. A primeira vocês acabaram de responder. Eu queria, então, só pedir a ajuda de vocês para entender um pouquinho melhor esse CAPEX de expansão. Vocês falaram já um pouco, mas vocês também falaram que desses 154 milhões de reais de melhoria operacional, uma parte disso seria compensado com aumento de benefício. Então, se vocês pudessem só explicar um pouquinho melhor como que isso vai ser feito, só para dar um pouquinho mais de informação, por favor, ajudaria. Obrigado. Ô, Guilherme, boa tarde, obrigado aí pela participação. É, deixa eu te falar sobre esse asfalto. É o seguinte, o governo de Minas, ele tem um incentivo lá que é o seguinte, se alguma empresa que se instalada no estado, né, mostrar que tem um impacto positivo, né, e que o estado concorde, ele tem que concordar em fazer aquela estrada. Se você, vamos falar, você fez a estrada e assinou esse convênio, né, esse acordo com o governo. A partir daí, 60% do que você aumentar de arrecadação de ICMS para frente, você pode usar para ir abatendo nesse custo. Então, vamos falar que eu estou arrecadando 10 milhões de ICMS. Só um título, a título de exemplo aqui, não estou falando em dados reais, não. 10 milhões de ICMS por ano. Se eu passei a arrecadar 20, 60% desse delta de 10 para 20 dá 100 milhões, eu posso usar para ir compensando o investimento que fez nessa estrada, desde que você faça em todos os critérios lá do DER de Minas, que seja uma estrada importante, né? E a gente conseguiu essa aprovação, né? É uma estrada, a gente tem 1.700 colaboradores, né, que da cidade até a usina são 14 quilômetros de estrada de terra. Então, nós temos 1.700, 1.800 colaboradores todo dia, então é o principal empregador da cidade, então faz um sentido enorme para a região. E às vezes para escoar produto na época de chuva é mais complicado, às vezes atola. Então, a gente conseguiu esse trabalho lá, mas ele vai ser reembolsado. Mas ele entra como, ele está ali naquele CAPEX de melhorias, né? Mas a gente vai demorar, vamos falar assim, uns 2, 3 anos para recuperar esse valor. E a gente está fazendo metade. Nós estamos fazendo a parte dos 14 quilômetros. A nossa ideia, né, é fazer 7 quilômetros, que é metade, mas a metade que é uma parte pior, que é a parte que dá mais, que causa mais dor de cabeça lá nesse trajeto usina-cidade. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, Tavinho. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela apresentação e por puxar a minha pergunta. Eu queria fazer uma primeiro sobre alocação de capital, né? Acho que o Otavinho comentou bastante sobre o biometano no início da apresentação dele. Queria entender com você se a companhia estuda outros tipos de projeto de biometano, eventualmente outros projetos, por exemplo, de etanol de milho, que a gente já conversou no passado, se com essa retorno, né, das margens do etanol de milho isso volta a ser uma pauta interna. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre açúcar orgânico, né? A gente continua vendo, talvez, embarques um pouco mais lentos do que a gente esperaria, mas também a gente está vendo essa queda do preço da commodity, né? Então, a minha pergunta é se a gente poderia esperar, eventualmente, um aumento na produção de açúcar orgânico, se a companhia estuda algum tipo de medida nessa linha. Essas são minhas perguntas. Obrigado. Ô, Pedro, boa tarde, obrigado aí pela participação e pela pergunta também. Em termos de alocação de capital, o nosso foco aí foi fazer todo esse
trabalho de expansão da Jales, né, com M&A, com os investimentos aqui. Está faltando aí acabar de encher, né, chegar nos 9 milhões, que, como a gente comentou ali com o Matheus na pergunta anterior. Então, esse foi um trabalho, um investimento pesado que a companhia fez, e agora é explorar ao máximo esse ativo. A gente não tem investimentos pesados previstos, etanol de milho. A gente fez os projetos e tudo, mas não é algo para curto e médio prazo agora, tá fora do contexto, né, de fazer esse investimento, com esse patamar de juros mais altos, né, e a gente focar agora em extrair, gerar mais caixa do que a gente fez para fazer novos investimentos para frente. Quando a gente fala do biometano, que nós comentamos há pouco, nós fechamos essa parceria na Otávio Lage e a gente ainda tem unidade Jales e unidade Santa Vitória para fazer. É bem provável que, se a gente vier a fazer, e tem uma chance grande, também vai ser em parceria, com pouquíssimo comprometimento de capital de investimento. A título de exemplo, a gente comentou, né, que no caso do biometano aqui, que já tá pronto o biogás, aqui na Otávio Lage nós vamos fazer a outra etapa. Então vai ser um investimento aí na casa dos 80 milhões, né, conforme a gente divulgou aí no fato relevante, é, desse investimento do desembolso caixa da Jales na companhia, o aporte que ela vai fazer é 10 milhões de reais. Então, é coisa pouco relevante, né? E o que é a vantagem do biometano? Além de ser um produto sustentável, tem toda a agenda aí de descarbonização, de transição energética, dar uma TIR interessante, ele tem alguns efeitos externos que dão resultado muito bons também. Que a vinhaça biodigerida, que fica com pH neutro, fica já em equilíbrio ali, ela tem tido um efeito no solo positivo que a vinha crua. Então você ganha no campo. São dados ainda que precisa fazer mais estudo para ver quanto que né, quanto que ela está dando de benefício, mas tem esse benefício que a gente não coloca na conta. Além disso, existe um outro benefício, que é a gente ficar mais competitivo, né, com a mudança dos motores a diesel, tanto os motores de irrigação, que é o motor estacionário, é mais fácil de fazer isso, caminhões de transporte, tratores, a gente tem um custo mais barato com combustíveis trocando o óleo diesel pelo biometano. Então, são vantagens que tem, além de ficar o ciclo completo, aproveitar esse metano que ia para a atmosfera, né, ainda substituir um combustível fóssil, mas não vai dar impacto, vamos falar em endividamento, em investimento. Então, isso que nós estamos focando agora é operar bem e acabar de encher plantas aqui, melhorar a produtividade, performance, otimizar a operação, eficiência. Então, isso a empresa vai buscar fortemente. Depois que a gente cresce, assim, fica muita iniciativa, né, vamos falar assim, integração com M&A, fábrica de açúcar, crescimento aqui. Então, agora é a hora de fazer aquele ajuste fino, né, para melhorar a eficiência e otimização, né? Organizar o negócio, ficar bem azeitado, né, como fala o goiano. Aqui, e sobre o açúcar orgânico, Pedro, que foi a última pergunta, a gente teve esse problema de embarque esse ano. A gente está com o mercado, a gente tem sentido o mercado bem melhor, né, em termos de demanda. A gente acredita aí num preço aí na casa de 6, 7% em dólar, né, acima do ano passado. Então, ao contrário do açúcar convencional que está caindo, o orgânico está tendo uma melhora de preço, que é aquilo que a gente falou, né? Eles não têm correlação entre eles, né? É totalmente descorrelacionado, são mercados bem diferentes que dá proteção, né, para a gente de ter vamos falar, mitiga, né, nosso fluxo de caixa.
Então, a gente está vendo um aumento de preço e vamos ter aumento de volume também em relação ao que a gente viu no ano passado. Tá super claro. Obrigado, Rodrigo. Vamos agora para a nossa última pergunta do senhor Pedro Gama, do Citi. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Aqui do meu lado, eu tenho uma que até eu acho que é um pouco do follow-up na pergunta do Matheus e nas outras que já puxaram um pouco de produtividade, mas olhando assim lá no Investor Day de vocês dos últimos anos, lembro que vocês traçavam uma produtividade ali em torno de 90 alto como alvo para o Otávio Lage, para Jales Machado, e algo em torno de perto de 80 para Santa Vitória, para vocês alcançarem preencher a capacidade de 9 milhões de toneladas. Eu quero entender assim, o que você ouviu de vocês, o que aconteceu para vocês não conseguirem alcançar isso no timeline de vocês, além do clima, e também assim, em quanto tempo a gente pode esperar que a companhia alcance esse patamar de produtividade que foi esperado no passado novamente. E também aproveitando até um follow-up na pergunta do Pedro, com relação à utilização da geração de caixa e projetos de expansão. Na questão de projetos de expansão, vocês já detalharam, só que eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que fazer com a geração de caixa desse ano e do ano que vem? A ideia é a companhia desalavancar mais um pouco, ou a gente pode esperar mais pagamentos de dividendos e vocês olharem para mais projetos de expansão como o biometano? E qual seria a alavancagem que vocês veem como confortável para a companhia? Obrigado. Ô Pedro, obrigado pela pergunta, né? Participação também com a gente sempre aí. A produtividade, esse ano que passou, né, nós fechamos 90 na Otávio Lage, que foi um pouco abaixo do nosso range que a gente espera ali, né? Conforme eu comentei. E Jales teve 97,5. Então a média deu quase 94 entre as duas, né? Aqui de Goiás, a UOL podendo ser um pouco melhor. Num cenário, vamos falar, normal, de um clima normal no ano, a gente estaria, a média das duas já estaria ali na casa dos 96, 97, que era o que a gente, né, os 90 altos que você falou. Que o clima do ano passado não foi o ideal, né? E planta acaba que o clima impacta bastante. Santa Vitória, a gente esperava, né, até o ano que vem chegar em 79, que a gente falou naquele Jales Day, né, o primeiro Jales Day da empresa, né, que a gente comentou dessa jornada, né, de chegar em 79 até a safra 26, 27. Só que em Santa Vitória nós tivemos, né, um, um problema forte de ano passado, que a gente esperava, já o ano passado, uns 72, acabou sendo 65, né? Então teve uma redução, né, do que a gente esperava previamente e que acaba que impactou um pouco para esse ano, que lá nós não tivemos incêndio igual São Paulo, nós tivemos um pouco mais de incêndio, a planta sentiu bastante a soqueira, né? Então, um dos motivos até que a gente está com um pouco de frustração para esse ano. Mas voltando ao normal, nós estamos fazendo a implantação de novas práticas agrícolas lá, inclusive a gente, para fazer isso de forma mais rápida, a empresa fez algumas mexidas lá na estratégia e até na equipe agora nos últimos meses, né, para acelerar isso. Mas nós temos visto algumas coisas bem positivas. Esse ano agora, a gente teve uma área lá de quase 500 hectares que a gente usou uma variedade que respondeu muito bem lá, com salvamento, não foi área irrigada, que chegou a 160 toneladas por hectare, que isso nunca existiu lá na história de Santa Vitória, né? Então, é um caso isolado ainda, mas agora a gente já está com condição de multiplicar, já tem um volume maior para multiplicar variedades melhores em escala comercial lá, porque os primeiros 2 anos acaba que você não tinha aquelas variedades, tem que trazer um pouco e multiplicando ali na região, né, para fazer uma área maior de variedades melhores. Práticas agrícolas, o uso de composto orgânico, irrigação,
nós fizemos um plano diretor de irrigação em Santa Vitória, que aí é para ir além dos. Isso aí já seria plano para ir além dos 79, viu, Pedro? A gente fez para chegar até 10 mil hectares. Nós já fizemos 700 esse ano. O que está nos atrapalhando um pouco de avançar nessa frente é a questão de carga de energia. Então, nós estamos tratando aí com a CEMIG, né? Nossa equipe esteve lá, nós já envolvemos até o prefeito local, né, para dar um apoio que é importante para a região. Então, para a gente ir além, né? A gente quer ir além, mas de fato, você está correto, a gente atrasou um pouco isso, especialmente por conta desse fato climático forte que teve lá. Lá chove em maio, chove em setembro, é o normal da região. Ano passado não choveu nem em maio e nem em setembro. Então, a cana sofreu bastante a do ano passado e ainda deu um reflexo nesse ano atual. Mas a gente tem muita coisa para melhorar. E a gente viu falhas também, fizemos ajuste na nossa equipe lá na Otávio Lage também, porque a gente acha que a Otávio Lage também tem potencial para estar acima desses 90 toneladas por hectare. E sobre, eu até perdi, Pedro, a outra pergunta, além de produtividade, eu tinha feito sobre, me relembra aqui. Pedro? Vocês- Bom, Pedro tá me ouvindo? Acho que ele caiu. Bom, tinha mais uma segunda parte da pergunta dele, Marcos, que ele não, eu não estou lembrado aqui, ele não está conectado. Se quiser passar para a próxima ou encerrar, será a última? Isso, era a última. Então, eu gostaria de passar a palavra ao senhor para as considerações finais. Então, por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Queria agradecer mais uma vez, né, a participação de todos. Muito bom para nós termos vocês acompanhando, torcendo pela companhia, nos ajudando, né, com os questionamentos sempre muito ricos aí para a gente aqui trazer para dentro da empresa, para a equipe, né, e sempre buscando melhorar e fazer da melhor forma possível. Então, muito obrigado. Espero quem puder ir no Jales Day semana que vem lá em Santa Vitória. E vocês vão poder ver um pouco do nosso investimento em irrigação, a indústria lá, que é uma indústria muito boa, muito moderna, muito eficiente. Então, vai ser muito bom tê-los lá com a gente na semana que vem. Um abraço a todos e até o próximo call. A teleconferência do quarto trimestre de 2025 da Jales está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.